Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, a sua família. Que o seu dia seja um dia de paz, alegria, prosperidade. Que Deus possa visitar a sua necessidade, Deus possa responder a sua oração e Deus possa lhe conceder vitória. Amém? Deus te abençoe. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu não sei se você já usou essa expressão ou se você já ouviu alguém falando que os dias estão sendo abreviados. Eu acho que todos nós já pelo menos já ouvimos isso, né? Mas será que Jesus quis dizer que os nossos dias estão sendo abreviados? O que Jesus quis dizer com isso? Quando nós usamos um versículo da Bíblia isoladamente, fora do contexto, nós corremos o risco de acreditar em coisas que a Bíblia não está dizendo. Mas o que Jesus quis dizer com isto? Vamos voltar para o contexto, né? Capítulo 24 de Mateus, capítulo 25. São coisas, ou melhor, está falando sobre escatologia, está falando sobre coisas futuras, coisas que vão acontecer, e você pode até pensar, mas da época que Jesus falou e para os nossos dias já é o futuro. É verdade. Mas será que Jesus estava falando para o nosso futuro? Quando ele diz, né, que os dias serão abreviados? Repito, vamos voltar para o contexto. Contexto escatológico. O que estava acontecendo ali? Jesus estava saindo do templo e os discípulos começam a se maravilhar e falam: Jesus, olha que coisa linda, olha a imensidão desta construção. E eles estavam ali admirados, né, com aquela construção. E Jesus chega e fala assim: olha, vocês não estão vendo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Você já se imaginou se você estivesse ali naquele momento com os discípulos, né, se maravilhando com aquela construção linda e tal, e Jesus fala assim: isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Vai cair, vai ser derrubado. E aí depois ele ainda fala um outro absurdo aos olhos humanos. Mas em 3 dias eu reconstruirei tudo isso. É claro que Jesus não estava falando da reconstrução daquele templo, mas a gente não vai entrar nesse assunto porque o foco é outro, né? O templo, para os judeus, era a presença de Deus. É tanto que quando eles estavam longe e eles precisavam fazer as suas orações, eles viravam para a direção de onde o templo estava e fazia as suas orações, porque para os judeus ali era a habitação de Deus. Então, tanto fisicamente como espiritualmente, esse templo ele tinha grande importância para os judeus. Sabemos que o primeiro templo foi construído por Salomão, que Nabucodonosor destruiu, depois ele foi reconstruído e reformado, né, por Herodes, e foi nessa época aí que os discípulos estavam maravilhados, né, com esse acontecimento. Ok, então passa-se o tempo, ou melhor, não posso especificar quanto tempo passou, mas os discípulos, eu não sei se foi horas ou no outro dia, não sei te falar, mas eles chegam e falam para Jesus: Senhor, quando que vai acontecer todas essas coisas? E aí Jesus chega
Não, ou melhor, deixa eu ler o versículo onde eles perguntam, né? Que está no 24, versículo 3. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Então, os discípulos, nós podemos perceber que eles ficaram assim, sem saber o que estava acontecendo. Então, eles perguntam, quando o templo seria destruído? Qual seria o sinal da vinda de Cristo, no nosso caso, ou nos nossos dias? É a segunda vinda, porque a primeira vinda ele já estava ali com os discípulos, né? Então, quando seria o sinal da segunda vinda de Cristo? E como aconteceria a consumação dos séculos? Bom, no ano 70 depois de Cristo, nós sabemos que o general Tito, que posteriormente se tornou o imperador, ele vai, sitia Jerusalém e destrói o templo. E desde o ano 70, eles ficaram sem templo. E aí aconteceu a reconstrução do segundo templo. Mas, dentro desse cenário, Jesus ele começa a explicar para os discípulos sobre as coisas que aconteceriam. E no versículo 21 e 22, ele fala assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não se tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias seriam abreviados. Então veja bem, Jesus ele fala para os discípulos que até naquele dia nunca tinha acontecido uma tribulação em tamanha proporção. E ele fala que depois que acontecer esta tribulação, nunca mais vai acontecer outra. Nós sabemos que os judeus passaram por grandes perseguições, tribulações, e a igreja, desde que a igreja sofre perseguições, sofre tribulações. Por exemplo, como eu já disse, no ano 70 foi um massacre, né? Na destruição ali do templo, e muitas pessoas morreram. Na época de Nero, foi muita perseguição também. E teve outros imperadores que perseguiram os cristãos até o imperador Constantino cessar essa perseguição. Então, até Constantino, a igreja sempre sofreu essa perseguição em proporção como grande tribulação. Né? É claro que depois de Constantino veio Teodósio e declara o cristianismo a religião oficial do império. É aí que começa a bagunça. Mas vamos entrar nesse assunto, porque eu não estou falando de história. Né? Então houve muitas tribulações, mas a tribulação que Jesus está falando aqui no capítulo 21, ou melhor, capítulo 24, versículo 21 e 22, ele está falando que essa tribulação nunca houve antes. E depois dessa tribulação, nunca mais haverá uma outra parecida. Então nós podemos entender aqui que este é um período específico. Observe que Jesus, ele não disse: os dias estão passando mais depressa. Ele falou sobre aqueles dias, quer dizer, aqueles dias.
Um período específico. Ou seja, estava se referindo a uma perseguição e angústia que ainda está para acontecer. A expressão os dias serão abreviados não significa necessariamente que um dia ele passará a ter menos de 24 horas ou o mês menos de 30 dias. Não, ele não está falando que os dias serão menores. Ele está falando que um período de tempo será reduzido, será remido. Um período de sofrimento será menor. Mas a gente vai entender isso mais para frente, né? Olha só, nesse capítulo, né, no contexto dessa declaração de Jesus, Mateus 24, Jesus responde às 3 perguntas que os discípulos fizeram, né? Sobre a destruição do templo, o sinal da vinda, como eu disse, da segunda vinda de Cristo e a consumação dos séculos. Olha só, na resposta de Jesus, ele menciona algumas coisas que nós sabemos que já aconteceram, estão acontecendo e outras que vão acontecer. Veja bem, na fala de Jesus ele menciona falsos cristos e falsos profetas. Isso aconteceu. Isso está acontecendo. Guerras e rumores de guerras. Isto já aconteceu e isto está acontecendo. Fomes e terremotos. Isto já aconteceu e isto está acontecendo. Perseguição aos discípulos. Isto já aconteceu e isto está acontecendo. Pastor, mas todos os discípulos já não morreram? Mas e você? E eu? Nós não somos discípulos de Jesus? Então isto está acontecendo. Multiplicação da iniquidade e esfriamento do amor. Isto aconteceu e isto está acontecendo. O amor de muitos já esfriou, mas vai continuar esfriando no coração de muitos outros ainda. Porque tudo isto é até que se consuma os séculos. Proclamação do evangelho às nações. Isto está acontecendo. É claro que nas pesquisas existem muitas regiões onde o evangelho não chegou, mas isto está acontecendo. Agora, tem 2 coisas que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. A grande tribulação e a manifestação de Jesus, a sua segunda vinda. O que é a grande tribulação? Essa grande tribulação, esse período específico que Jesus está falando, é um período de 7 anos. Leia Daniel, capítulo 9. Leia Daniel, enfim. Mas especificamente 9, 2, 7, 9 e 12. Leia esses capítulos e leia Apocalipse, que você vai similar uma coisa com a outra. E você vai entender que esse período será um período de 1 semana. Uma Shebuá, né? É uma expressão em hebraico para determinar 7 anos. Quer dizer, uma Shebuá, 1 semana de anos. Uma semana normal tem 7 dias, uma Shebuá tem 7 anos. Então, esse período de 7 anos é aonde vai acontecer a tribulação e a grande tribulação. Você vai entender lendo os textos que eu te disse de Daniel. 3 anos e meio, aonde o anticristo se manifestou, aonde o anticristo está operando maravilhas, prodígios, e o povo vai estar ali adorando, principalmente os judeus não cristãos. Eles vão estar ali entendendo
que este é o Messias prometido. Mas quando chegar a metade desta Shebuá, desses 7 anos, o anticristo ele vai quebrar o pacto com muitos e vai exigir a adoração. E quando os judeus perceberem esta exigência do anticristo, eles vão acordar e vai perceber que eles perderam a vinda do Messias. Então eles vão se converterem. É claro que eu não posso afirmar se a maioria ou se todos, mas eles vão entender que aquele ali é um impostor, é um falso Messias. E quando os incrédulos e quando os judeus eles rejeitar o governo deste falso Messias, aí eles vão ser perseguidos. Por que eu estou falando eles vão ser perseguidos? Porque nós somos igreja. Nós já recebemos o verdadeiro Messias, o verdadeiro enviado do Senhor. E nós já não vamos estar aqui para passar por esta grande tribulação, porque o Senhor já arrebatou a sua igreja, a sua noiva. E ali começarão os juízos, ali começarão a perseguição e a grande tribulação, que é a segunda parte desse período, né? Que Jesus fala que se não tivesse sido remido os tempos, nem os escolhidos se salvariam. Então Jesus, ele não está falando que nos nossos dias os tempos seriam remidos. Jesus está falando que, na realidade, ele não está falando que o dia de 24 horas seria remido. Ele está falando que um período de tempo seria remido. E qual é esse período? Qual foi a remissão? Qual foi a diminuição desse período de sofrimento? 7 anos. Na realidade, eu poderia até resumir em 3 anos e meio, porque a metade desta semana, desses 7 anos, não será uma grande perseguição, mas haverá sofrimento para aqueles que entenderam que eles perderam o arrebatamento. Então vai haver angústia, vai haver muito sofrimento pelo fato de não ter subido no arrebatamento. Eu respeito a posição dos pós-tribulacionistas, mas independente de pós ou pré-tribulacionista, esse período vai acontecer. Se você crê que a igreja vai passar pela tribulação, é uma posição que você assumiu. Mas eu prefiro acreditar, baseado nos textos da palavra do Senhor, que esse tempo nós, como igreja, como corpo, como noiva de Cristo, nós não vamos estar aqui. Nós vamos estar nas bodas do Cordeiro, né? 7 anos de festa. E, enquanto isso, os que rejeitaram a Cristo vai estar aqui neste período. Mas aí se manifesta a misericórdia de Deus remindo esse tempo, diminuindo esse período de sofrimento. Porque mesmo ali, nesse período de sofrimento, vai haver salvos. Por que vai haver salvos? Porque muitos vão, após o arrebatamento, vai abrir os seus olhos e vai reconhecer que Jesus, ele é o nosso Salvador. E aí existe a pergunta, né? Mas tem uma outra igreja lá? Não, não tem igreja, tem salvo. E o propósito de Jesus era de salvar a humanidade da condenação eterna.
Se pessoas foram salvas na antiga aliança, se pessoas foram salvas no período da graça, ou se pessoas reconheceram a Cristo, que Cristo é o Salvador, depois do arrebatamento, eles fazem parte dos salvos. Mas eu também não vou dar continuidade, porque não é o nosso assunto. O nosso assunto aqui é: os tempos serão remidos. Os tempos não está remido, né? Os tempos não serão, ou melhor, não está abreviados. Os tempos serão, não é os tempos, é o período de tempo que será abreviado, porque imagina só, nesse período de perseguição, digamos, né, logo após a revelação do anticristo como anticristo, e começa-se as perseguições, imagina se fosse algo sem fim. Se salvaria alguma alma? Muitos não suportariam esse sofrimento, mas pela misericórdia de Deus, ele remiu esse tempo e diminuiu, vamos dizer, em 3 anos e meio, que será a segunda volta de Cristo, quando se cumprirá os 7 anos, que será o pacto, Daniel, capítulo 9. Lê lá, para você conferir o que eu estou falando. Então, quando se cumprir esse período de tempo, que podemos dizer 7 anos, mas de perseguição mesmo, de 3 anos e meio, Jesus volta com a igreja para poder fazer guerra, e ali haverá, como você já ouviu falar, e você já viu também em filmes, a guerra no Armagedon, a guerra no Megido, no Meguido. E assim nós entraremos para o milênio, amém? Com aqueles que sobreviveram na grande tribulação, para aqueles que suportaram esse tempo que o Senhor abreviou para que muitos fossem salvos. Deus te abençoe. Então, quando você ouvir falar que os dias estão sendo abreviados, você já sabe a resposta. Os dias não estão menores. O tempo vai ser encurtado, vai ser abreviado, mas é um período específico, não é para agora, é para depois. Amém? Senhor te abençoe. E se você achou interessante esse vídeo, compartilha com o seu próximo. Amém? Abençoa outras vidas e vamos crescendo, estudando a palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, no nome do Senhor Jesus.